Olá pessoal, tudo bem? Esperar a nossa seguidora entrar, a nossa convidada. Olá Cecília. Estamos animados aqui, estou um pouco nervosa de fazer a live, a primeira live. Vamos esperar. Bruna. Oi, Lúcia, tudo bem? Aí. Oi, Oi, Ari, chegou. Tudo bem? cheguei, tudo bem, e você? Bem também. E aí, Aqui. vamos Quem tá dando aqui, tá? uns minutinhos para o pessoal entrar? A Vamos lá. Lúcia está aqui, a Bruna. Oi, Bruna. Tudo bem? Dá mais uns minutinhos. Ó, gostei do cenário aí, hein? Você viu, arrumadinho? Deixa eu esconder as roupas aqui. Gostei desse cenário. Arrumadinho, especial para hoje. Gostoso. Dá mais um pessoal. A Maria tá aí, Maria Lúcia. também. Oi, Maria. Bem-vindas à nossa live. Primeira live nossa, então Primeira live. considerem os erros, né, Rafa? A minha tia entrou também. Oi, Rosa. Oi, Fábio, da faculdade. Olha só que legal. Vamos esperar mais um pouquinho, só para dar tempo deles entrarem e não perder muito. A minha sogra é importante, né, gente? Ah, sim. Oi, Ju! Tudo bem? Mandei Vitor, convite para ela hoje. O Vitor? Vitor, tem gente que tá de olho aí, hein? É. Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, porque hoje resolveram fazer uma obra aqui na minha rua. Eu falei, eita, justo hoje. Mas aqui na frente de casa tá com obra também. E por isso que eu vim pro quartinho do Otto, porque sem chance lá. É, Oi, não, e eu tô aqui Lari. no quarto também. Mas, Eu acho que a gente pode ir começando, né? Falando algumas coisinhas, porque tem um a conteúdinho. Ah, Michele, gente. bom dia, né, para o Brasil e boa tarde para a Bélgica. Minha mãe entrou também, mãe, ó, mãe tá na área também. Isso mesmo, mãe importante também. Ah, Rit. É, Vamos lá. vamos lá. Então hoje a gente vai ter um tempo, né? Tô fora da câmera? Agora deu certo? Eu queria esconder as pouco só aí. Mas enfim, Aí. é, a gente vai ter um tempo para aprender um pouco mais sobre a contação de histórias, principalmente se colocando no lugar de pais e filhos, né, Ari? Que a gente possa saber como mostrar esse mundo para as nossas crianças e tentar envolvê-los da melhor forma possível. Então, apresentar a Ariane. A Ariane é a contadora de histórias do De Roda em Roda. Ela tem um canal no YouTube. Então, ela tem experiência com isso há algum tempo, né, Ari? Na contação de histórias em escolas, na contação de histórias agora nas mídias, né? Não podendo entrar nas escolas. Então, a gente tem muito que aprender hoje aqui com ela sobre pequenos detalhes para mudar apenas aquela leitura da história para os nossos filhos, né? Aquela simples, tentar agregar um pouquinho e trazer eles mais para o mundinho da leitura.
Sim, certo? eu agradeço, Rafa, pelo convite. É um prazer estar podendo dividir um pouquinho aqui com todos vocês, um pouquinho, né, do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo ainda, porque a gente está sempre aprendendo, né? Como mãe, como toda mãe, ela é um pouco de tudo, né? Contadora de Uhum. histórias, médica, professora, e então a gente vai poder, a gente está sempre, sempre aprendendo. Então é um prazer para mim poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Então tá. Hoje a gente vai contar então sobre a arte de contar histórias, né? Vai falar um pouco sobre a arte de contar histórias. E a gente vem divagando durante essa semana conversando sobre alguns assuntos, né, Ari? Que não precisa ser um mega profissional para contar história para o seu filho, né? Não precisa fazer cursos e mais cursos para você ter um tempo gostoso e fazer uma contação de histórias para o seu filho. Como que você falaria sobre isso para a gente? O que que você, né? Enfim. Então, é exatamente isso que você falou. Pai e mãe não precisa fazer curso de contação de histórias, não, para contar história para os filhos, né? Você precisa apenas gostar de histórias, né? Primeiro você se encanta com a história, para depois você passar. E sempre quando você lhe vem uma pergunta assim, né? Histórias. Para que eu quero contar histórias? Eu quero contar histórias para os meus filhos, ou eu quero contar histórias em escolas, eu quero ser uma contadora de histórias, aí sim, aí a gente pode conversar sobre muitas técnicas, né? Aí Uhum. sim nós vamos usar técnicas, entonação de voz, tem tanta coisa, muita coisa para uma contadora de histórias profissional, porque contadora de histórias é uma profissão, né, agora. Sim, sim. Foi Muito reconhecida importante. como uma profissão, exatamente. Mas nós pais não precisamos fazer curso de contação de história, apenas a gente precisa amar, né, aquilo que a gente está fazendo e se dedicar e fazer de todo o coração. Não Se precisa de entregar. técnica, se entregar, essa é a palavra. Exatamente. Mas aí, por que contar histórias para as nossas crianças? Qual que é o objetivo da gente, né, contar uma história para uma criança? Fala-se Olha, tanto, né? Conte, leia um livro para uma criança, leia para uma criança. Qual o objetivo principal? na verdade, assim, hoje, numa geração tão tecnológica que a gente está, né, é tão mais fácil a gente dar um tablet ou um celular para os nossos filhos e falar, fica aí, né? Eu vou me poupar de alguma coisa, né? Mas eu também vou estar perdendo, nós vamos estar perdendo o valor, né? Aquele elo, aquela relação mesmo afetiva que o momento de leitura traz junto com os nossos filhos, né? Então, o objetivo maior de você estar junto com seu filho contando histórias, lendo uma história para ele, é realmente o laço afetivo, a memória, né? É a memória Uhum. afetiva. Aquilo Memória afetiva. vai sempre ficar, né? Uhum. No coração, na memória do seu filho. Então, isso não tem preço. Vale a pena parar tudo que você está fazendo, mesmo diante de um mundo tão corrido que a gente vive hoje, né? Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes quando eu vou ver, já está na hora de dormir. Uhum. Assim, voa, né, o tempo, Exatamente. Uma mas das é coisas que eu priorizar. Uma das coisas que eu costumo dizer que a ler para uma criança, você ter esse tempo da leitura é um combo. Porque muitas vezes os pais estão nessa correria do dia a dia, trabalho o dia inteiro, as crianças ficam na escola o dia todo, e quando você chega em casa, você quer, assim, ou só brincar, ou só ficar tranquilinho, fazer um joguinho, ficar com a criança, ter aquele chamego. E a contação de história para a criança, ela, como você disse, ela cria relações, você está desenvolvendo o seu filho em N fatores, né? Concentração, parte cognitiva, enfim, várias coisas assim que, enfim, é uma lista enorme para se mensurar. E, e você está realmente desenvolvendo ele, criando laços e ainda incentivando a leitura, né? Que é pelo exemplo que você dá, você ainda está incentivando a leitura do seu filho. Então, é o combo. Se você tiver 10 minutos para fazer alguma coisa, talvez o que eu escolheria para fazer seria: vamos ler um livro? Vamos fazer
alguma atividade envolvendo o livro, uma história que a mamãe contou, ou que ele me conte uma história, dependendo da idade, né? Então, assim, eu tenho erguido muito essa bandeira por esse fator, né? A evolução, o desenvolvimento constante da criança e também essa aproximação, né? Esse vínculo afetivo. Sim, a gente tem alguns comentários ali, né? A proximidade, a interação, a leitura é muito importante, vínculos, desperta a imaginação. Quantas coisas, nossa, se a gente fosse listar aqui os benefícios da leitura, eu fiz uma lista aqui. Enorme, assim, né? Enorme, enorme, tanto para a criança quanto para nós adultos, né? Exatamente. Estimula a criatividade, reduz o estresse. Vocês sabiam disso? Que a leitura reduz o estresse? Olha só que interessante, né? Ele melhora o conhecimento, evolui a escrita, pensamento crítico, desenvolve o pensamento crítico, né? Favorece até a empatia, aumenta a concentração. Olha só quantas coisas que a leitura pode trazer, né, pra gente. Tanto, lembrando, adultos e crianças. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Rafa, é que nós pais precisamos ser exemplos, né? Não adianta nada a gente incentivar os nossos filhos a ler, a fazer uma leitura, só que a gente não lê. Será que os nossos filhos já nos viram lendo, né? Então, o ser exemplo é muito importante, né? A criança precisa ver você lendo para Ela cria o hábito, né? criar o hábito, exatamente, porque a leitura é um hábito, né? Você adquire aquilo. Ah lá, o Zair entrou, seja bem-vindo, Zair. Olá. E uma das coisas que eu posso perceber, assim, a gente lê muito antes de dormir. Então, às vezes, o Otto escolhe várias histórias e aquele tempo que vai fazendo a higiene do sono, né? A gente pega, às vezes, um livrinho um pouquinho mais animado, com uma história que tem musiquinha, que dá para fazer algumas coisas diferentes, e depois eu vou diminuindo os ânimos, até chegar numa historinha bem mais tranquila. E o Otto, no começo, era, vamos ler uma história, vamos ler uma história. E hoje em dia, eu falo sobre dormir, vamos dormir, né, Otto? Vamos escovar os dentes e deitar na cama. Ele já vai catando os livrinhos que ele quer que eu leia. E às vezes ele faz um bolo desse tamanho. Eu falo, não, Otto, agora já tá tarde, a gente brincou de carrinho até mais tarde. Então agora é uma história ou duas histórias antes de dormir. E eu percebo, assim, que essa tranquilidade que vai trazendo na história, que ele vai ficando quietinho, normalmente tomando um leite, ou, né, participando da história, fazendo algumas perguntas, já vai acalmando ele. E isso ajuda, como você falou, diminui o estresse, né? Então, ele vai trabalhando isso, porque muita gente vai falar, criança tem estresse do quê? Tem, gente, tem muito, e muitas vezes o nosso estresse é que passa para eles, né? Aquela nossa correria, as crianças refletem muito aquilo que a gente está vivendo. Então, é muito isso. Mas assim, até algumas pessoas me perguntaram, nossa, mas é que o Otto fica muito concentrado, né? Algumas coisas que você posta, algumas coisas que você mostra ele jogando. Meu filho não é assim. Meu filho não fica quieto, ele não para, não joga. O que eu faço? Meu filho é normal? Não, não. Eu queria falar. O que pode acontecer nessa situação que a criança não está presa a essa história, Ari? Conta pra gente aí como que você faz para manter vários olhares num tempo. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é que a história, a atenção da história não passa pelos olhos da criança, mas sim pelos ouvidos da criança. Não se esqueçam dessa frase. A atenção da história, ela não passa pelos olhos, ela passa pelos ouvidos. Muitas vezes, na maioria das vezes, assim, da idade do Otto, 2, 3 anos, assim, depois nós vamos falar sobre as idades, né? Os pais querem que as crianças fiquem olhando, presta atenção, fica quietinho, olhando, prestando atenção na história, né? Mas às vezes ela tá brincando, pegando um brinquedinho, fazendo uma coisa, mas ela está ouvindo a história. Então, não se preocupe se o seu filho não fica quieto, olhando para você, estátua naquele momento, né? Porque a atenção, um mini adulto porque a atenção passa pelos ouvidos. Muitas vezes, até com crianças maiores, assim, por exemplo, as crianças pode até estar olhando para você,
prestando atenção, mas está, nossa, viajando na maionese, como diz o ditado, né? Então, não se preocupe com essa agitação, principalmente com a idade até 4 anos. Uhum. Então, vá contando, vá lendo e ele está ouvindo. Lembrando que as histórias, elas ensinam entre linhas, né? Os ensinamentos da história, ela tá ali entre linhas, então vai ficar, Uhum. né? Uma das coisas que é muito importante, até uma das, a Osair colocou aqui, né, Livros for Kids Benelux, que é bem importante a criança poder escolher, ter o poder de escolha do que ela quer escutar, do que ela gosta, a gente poder perceber como pai e mãe, a gente sabe do que os nossos filhos gostam, né? É, Então, ter essa liberdade, eles poderem, filho, escolhe o livro que você quer, ou qual história você quer escutar hoje. Muitas vezes você até comentou, né, que às vezes as crianças querem ouvir a mesma história sempre. Isso faz parte de uma faixa etária, de querer é, escutar sempre a mesma. Mas também a inquietação muitas vezes pode ser por outros motivos, não é? Por como escolher o livro adequado para cada idade, né? Nem sempre vem escrito exatamente. atrás do livro. Exatamente. Isso é muito importante. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a escolha certa do livro, né? Uhum. Quando vocês vão começar, nossos pais, vamos começar a fazer uma leitura com os nossos filhos. Primeiro, leia antes a história. Isso é importante. A gente dá uma passada, lê. Não precisa decorar, né? Um contador de história, ele grava na cabeça toda a história. Tem que estar Uhum. gravada na cabeça. Mas nós pais, nós não precisamos. A gente dá uma lida na história, até porque você vai filtrar, vai ver se aquilo realmente é bom para o seu filho, né? Então aí você vai passar para ele. Então você vai ler a história e vai ver se essa história realmente será que essa história é adaptada para a idade do meu filho? Né? Porque, igual você falou, muitas vezes as crianças não vão prestar atenção porque aquela história, nossa, não adianta nada você ler uma história do Harry Potter pro Otto. Nossa, uma história com um enredo gigantesco, ele não vai ouvir uma palavra daquilo que você falar. Uhum. Então é muito importante. Falando aqui agora de faixa etária, de Uhum. 0 a 3 anos. Indicação que eu dou, histórias curtas, né? Uhum. Assim, com enredo simples. Nessa fase é indicada histórias com bichinhos, com brinquedos, papai, mamãe, como João e Maria, Três Porquinhos, né? Então, Uhum. essa idade, a gente estava conversando esses dias também falando, nossa, mas 0 anos, bebê, a gente pode oferecer a leitura para um bebê? Podemos, né? É, você tinha E comentado do existem livrinho. os livros que para banho, né, que você coloca para criança, são 3 páginas, às vezes o livro ele não molha, né, ele é plastificado e vem até com bichinhos, normalmente para colocar na banheira, para a criança pegar, ela tentar identificar muitas vezes o patinho que tem na história que veio junto e que está na banheira, né? Então você ter coisas que Isso. a criança consiga ter tato, morder, rasgar. Muitas vezes você der um livro de papel, ela vai rasgar, não é mesmo? Ah, sim, é verdade, com certeza. Então, assim, e para crianças de até 3 anos é no máximo uma história, no máximo 5 minutos, assim, para prender, para pegar a atenção mesmo. Passou disso, já não vai assimilar mais nada. Então, não demore muito, seja breve, mostre as figuras, né? Porque eles são muito Visuais. do visual, eles vão estar vendo o que eles, né? As figuras são muito importantes nessa fase. Uhum. E a faixa etária, então, de 4 a 8 anos seria a próxima para a gente entender como que a gente trabalha com as crianças acima de 4 anos. Isso. Então, aí, acima de 4 até 6 ou 7 anos, Uhum. aí os enredos já são mais elaborados, né? Das histórias. Aí chega aquela fase do conta outra vez, né? O Otto tá nessa fase, né? Ai, conta essa mesma. Mas filha, de novo essa mesma história? É assim mesmo. Por Não quê? tem mais livros de cabeceira, tem um livro de cabeceira.
É o livro, né? É, exatamente. Então, assim, eles gostam da mesma história, porque eles vão prestar atenção. é, Cada vez que ele escutar aquela história, ele vai estar assimilando um detalhe da história, né? Então, por isso que ele precisa ouvir várias vezes aquela mesma história. Às vezes a gente enjoa até de contar, né? Mas é a fase do conta outra vez. Então, você conta a mesma história. Eles querem apreciar os detalhes da história, né? Então, nessa fase, indicado, histórias de repetição, sabe? O Macaco e o Rabo, Dona Baratinha, A Casa Sonolenta. Começa com histórias curtas e aí devagarzinho gradativamente vai para histórias mais longas para essa idade. E normalmente eu percebo assim que cada vez que eu pego o livro que às vezes eu tô enfadada de contar aquela mesma história que eu falo assim, "Ai, parece que não tem mais, né? É a mesma coisa. Não, mamãe, eu quero esse. Então, assim, cada vez que você conta, você pode fazer coisas diferentes. Você pode contar a música, cantar uma musiquinha, talvez, que daí, por exemplo, se eu canto uma música, o Otto nunca mais quer que eu pare de cantar aquela música naquele momento. Ele já começa, ele já vai olhando assim para mim e começa cantando a música. Ou você antecipa as falas. E você já começa a criança antes, ela só estava escutando a história ou às vezes não estava nem não olhando para você especificamente, a partir do momento ela começa a participar da história, se antecipar Sim, as falas, cantar a musiquinha antes. E isso é muito gostoso de ver essa evolução, né? E é a tal da rotina que você vai criando com a criança, o hábito, e ela vai começando a se entregar, né? Para aquilo. exatamente, é isso mesmo. E essa idade eles gostam até, como eles já ouviram aquela história várias vezes, eles gostam. Ah, eu já sei. E você já pode perguntar também. E agora? O que que vai acontecer agora? Eles já sabem. E é uma oportunidade que você vai estar dando para eles também participarem, né? Eles gostam de participar nessa idade. Então, Legal. é bem legal. E que histórias você indicaria para crianças acima de 7 anos? Como que a gente trabalha com as crianças? Porque já chega num momento em que eles já não querem mais escutar a história do pai e da mãe, eles já estão começando a ler, eles já começam. Qual que é a tratativa que a gente tem com essa faixa etária? Olha, a partir assim dos 6, 7 anos, não muda muito da fase anterior, sabe? Até 7 anos, 8, assim, eles gostam de histórias de encantamento, do João e o pé de feijão. Eles começam a gostar de histórias com enredos mais longos, né? Uhum. Gostam de histórias que tem comédia, que tem coisa para eles darem risada. Os meninos começam a gostar de histórias de terror, de medo, até algumas meninas também. A minha filha tem 8 anos de idade, né? E agora ela está se interessando por histórias de medo, né? Aí até comprei aquele livro seu, como é que ele chama? O O monstro Monstro, de Miguel, da o Ruth Monstro Rocha. Isso, da Ruth Rocha, o monstro do quarto do Miguel. A hora que ela viu, que ela leu, eu mostrei pra ela as opções, né? A hora que ela leu, ela falou: Ah, eu quero esse. Por quê? Porque era algo que, tipo, nossa, será que tinha monstro mesmo na casa do quarto do Miguel? Né? Então eles começam a se interessar por histórias que trazem um pouco assim de alguns questionamentos, né, deles já para essa idade, tem tudo isso. Ai, que legal. Meio que trazer algo que é do dia a dia deles, algo assim, será que existe? Será que não existe? Será que é verdade? Uma curiosidade, será que existe no meu quarto também? Será que seria mais ou menos isso, essa curiosidade de Isso, querer saber o que tem além? Mais ou exatamente, menos isso. sim, Que legal. exatamente. E daí, depois dessa faixa etária, né, de 7 a, vamos pensar, 10 anos, mais ou menos, vai essa fase dessas curiosidades, assim, dessa questão que eles querem um pouco mais do dia a dia? Exatamente, até 10 anos. A partir do 10, aí já entra na pré-adolescência, vamos dizer assim, Uhum. né? E lembrando que nós pais, nós conhecemos os nossos filhos, né? E nenhum é igual ao outro, né? Uma criança às vezes desenvolve mais rápido que a outra, a gente não pode comparar, cada criança tem o seu ritmo, né?
por exemplo, o meu filho com 10 anos, ele já gostava de coisas assim, de mais velho, de crianças mais velhas, ele tinha uma maturidade, então pedia mais. Então, a gente precisa ter esse time aí de sentir, né? Ah, eu acho que ele é maduro para ler isso, ou não, acho que ainda não, vou esperar, né? Então tem tudo isso. Mas a partir já dos 10 anos, aí eles já gostam de histórias de mistério, terror, história O de Harry aventura. Potter entra nessa, né? Aí entra o Harry Potter, entra. O Vitor gostava do Diário de um Banana, que tem a De comédia, né? Esse. comédia, o dia a dia na escola, né? Uhum. Aquela realidade ali muito próxima. Fantasia, Senhor dos Anéis. E Uhum. histórias com mensagens também, com reflexão, com ensinamentos, né? As meninas já começam a gostar de histórias românticas, né? Uhum. E nessa fase já é uma fase que você deixa de ser o contador, né? E passa a ser vamos ver, o questionador. O que que passa nessa história? Me conte. Como que é esse livro? Como que funciona? Você já passa a dividir muitos pensamentos com a criança, o adolescente, no caso, né? Sim, é. Aí é a fase de que você já começa a estimular a interpretação de texto, né? Ah, você leu esse livro? O que que esse livro fala? O que que você leu? Aí você me conta, né? E aí você sim é, pode pedir esse feedback do livro para eles, né? Uhum. Como não assim, quero saber o que que você leu. Não, Uhum. né? Mas no sentido de assim, e aí, é legal esse livro? O que que fala esse livro, né? O que que você aprendeu? Me conta um pouco, e aí entra a questão da interpretação. Olha, aí, mais uma coisa que a leitura traz, né? Mais no sentido de você querer saber se a criança sabe fazer um resumo, se ela soube ler e interpretar, do que necessariamente de uma investigação, né? O que você está lendo. Porque isso você já Isso, tem que fazer antes, né? O que o seu filho está vendo na televisão, o que o seu filho está acessando na internet, o que o seu filho está lendo. Tudo isso é muito importante você saber, né? esse Independente. papel aí, esse papel é da professora, né? Aí ela que vai avaliar, não dos pais, né? Que vai avaliar como que ele tá, se ele tá interpretando. é, A gente tem que. Não é como cobrança, é igual aquilo que você falou, mas é mesmo como um acompanhar. Eu quero saber o que você está lendo, né? Gostaria de compartilhar Sim, o sim. que. Quantas vezes a gente também compartilha, né? Às vezes a gente está conversando com um amigo e fala, eu li num livro isso, isso e isso. Não é gostoso a gente ouvir isso, né? Sim. Deixa eu só Então, voltar uma coisa, porque você falou o papel é da professora. O papel da professora é de saber especificamente a interpretação de texto, como que tá, efetivamente. Mas cabe a nós, como pais, estimular esse pensamento, certo? sim, 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 Eu claro. entendi o que você quis dizer, mas talvez não tenha ficado muito claro para o pessoal aí, não sei se Sim, sim, entendeu. não. Lembrando que não é, faz um resumo aí, não estou dizendo assim que os pais não precisam falar, escreve um resumo aí que eu vou avaliar o seu resumo do seu livro. Um Não, resumo, faz uma crítica sobre o livro, não. Mas, não, não, não. mas assim, uma conversa no café da manhã sobre o livro, sobre algum ensinamento do que o livro trouxe, Isso, né? Uma questão informalmente, assim. exatamente. Exatamente. É isso. Até porque a gente não pode deixar a leitura ser algo pesado, né? Não pode deixar a leitura ser algo, um castigo. Hoje você não vai, ó, já deu seu tempo da televisão, você não vai mais ler. Ou se você não limpar a louça, você não vai assistir, você vai só ler hoje. Não nesse sentido de Muito, castigo, né? No sentido que tem que ser não, prazeroso mesmo, né? não, muito bem colocado isso, Rafa. A leitura não é um castigo, a leitura é um prazer, é um momento único que precisa sim ser estimulado e que deve ser algo assim feito com amor mesmo, com prazer, não como um castigo. Nunca passe isso para os seus filhos. Hoje, eu ouço muito isso hoje. Hoje já deu seu tempo de celular, de tablet, agora vai ler um livro. Como se fosse assim a última solução, né? Não. Por que que a leitura do livro não está dentro da sua rotina diária, né? Isso é aquilo que você gosta de fazer, né? Exatamente. Por isso que precisa ser bons livros também, né? Por isso que a escolha, né, precisa ser tão relevante para você se interessar mesmo, para ser algo interessante, prazeroso,
né? Exatamente. Outra questão, existe, voltando agora um pouquinho para os pequenininhos novamente, mas também num contexto geral. Existe diferença entre mediação e contação de história. Conta pra gente o que é essa diferença específica, né? O que me torna um mediador ou um contador? Então, a mediação da leitura, ela é você ler uma história, né, para uma criança, de uma forma que você apresenta a obra, o livro, né, na sua linguagem original. Você lê exatamente como está ali nas palavras do autor. Isso é uma mediação de leitura. Uhum. E a contação de histórias, ela envolve uma improvisação, uma interação, a possibilidade de agregar alguns elementos assim na história, né, ao enredo. Então, o contador de histórias ele não fica preso à leitura, né? Uhum. Ele agrega elementos àquela leitura. Então, muitas vezes vocês provavelmente nunca vão ver um contador de histórias com o livro na mão. Ele pode até começar a história lendo o livro, mas aí ele deixa o livro e aí então ele começa a contação. Agora, você Esses pode me elementos, perguntar. esses elementos que você falou de agregar na história seriam fantoches, brinquedos, é, objetos, músicas, sons, coisas assim que são elementos que a gente pode trazer para a contação de história, correto? Exatamente, é tudo. Eu gosto muito de contar história até com utensílios da cozinha, aqui de casa, né? No canal de Roda em Roda, quem ainda não acompanhou, dá uma olhada lá nas histórias. A maioria das histórias são com elementos, com coisas, né? Assim, que eu tenho, que todo mundo tem, não é só um contador de histórias que tem. Você pode ter, você tem uma colher na sua casa. Esses dias eu contei uma história com um secador de cabelo. Então, todos nós somos contadores de histórias, né? Uhum. Todos nós somos contadores de histórias. E quem não gosta, né, De- de ouvir uma boa história, de contar uma boa história? Muitas vezes a gente, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente vai a alguma palestra e às vezes a gente não lembra o nome do palestrante, não lembra em detalhes o que ele falou, mas se ele contou uma boa história, aí você vai lembrar, não é verdade? Uma Verdade. história bem contada não tem idade, né? Você pode me perguntar, até que idade que gosta de ouvir histórias? Não tem idade, não é? Quem não gosta, adultos, idosos, idosos amam ouvir histórias, contar histórias, né? Assim, uma história bem contada, ela jamais vai ser esquecida. Fica, não é Isso é verdade. verdade? Uhum. Ela fica. Na verdade, a nossa vida, principalmente de adulto, as nossas atividades, quando, né, saímos para espairecer, vamos pensar assim, vamos nos reunir com alguns amigos e estar rodeado, né, os encontros de brasileiros normalmente é assim, né, rodeado numa mesa, comendo e falando. É. Ali o tempo passa 2, 3, 4 horas, você contando os causos, né? Os Contando caldos, histórias, é contando verdade. histórias, né? Então, você ouve histórias do seu avô, quando às vezes você passa um tempo com ele, você ouve histórias da infância da sua mãe, isso é contação. Não é diferente do que você está fazendo com um livro, contando uma história escrita por alguém, com algum intuito, com alguma moral, e você vai contar uma história. A gente não conta história apenas para passar o tempo. A gente conta história normalmente para passar alguma coisa, né? É, Algo, transpor exatamente. aquilo, né? É tão Mas assim, incrível, é tão incrível essa questão de memória afetiva, né? Que eu lembro que a minha mãe contava uma história pra mim, nem sei se ela tá aí ainda, minha mãe. Ela contava pra mim a história de uma menina do cabelinho de milho. Eu não sei se essa história existe de verdade, mas ela contava essa história pra mim. Então, assim, é algo assim que fica para a sempre, memória para afetiva. sempre, para sempre. É tão gostoso, né? Eu mesma, às vezes, já me peguei assim, deitada com a Marina ou com o Vitor. Ela, mãe, conta uma história. E aí eu começo a inventar uma história, sabe? Quem nunca fez isso, né? Ah, era uma vez. E aí eu começo a contar a história dela.
Já fez isso? Eu conto a história do menininho Otto pro Otto. Era uma vez uma menina e um menino que se gostaram, e aí eles se casaram, e aí eles tiveram uma linda menina. Aí ela olha pra mim, mãe, já sei que essa história é minha. Ai, E é ai. engraçado. O Otto, às vezes, ele fala assim, mamãe, eu apago a luz e falo, Otto, chega de... Hoje, ó, por hoje já deu, a gente já contou 3 histórias antes de dormir, agora, pode ser uma da sua cabeça? Pode, filho, Ai, pode ser. isso! É Essas da engraçado. cabeça são as melhores. E a minha mãe, quando nós morávamos no Brasil, ela que começou com essa questão de, a história do menininho Otto. Aí, às vezes, ela fazia ele dormir e contava a história do menininho Otto. Daí, o começo da história sempre é o menininho Otto, que tem olho azul, cabelinho amarelinho. Agora, ele já não quer ter o cabelo mais amarelo, quer ter cabelo preto, ele fala. Ah, Cabelinho é? amarelo, assim, descrevia o corpinho dele, falava. Aí, ele fala, mãe, conta a história do menininho Otto. Assim, Então, pra não essas são... acabar as histórias agora, não tô ainda a fim de dormir, né? Mas Exatamente. uma das coisas que a gente pode perceber, que algo que prende muito a nossa atenção, é a diferença de pessoas contando história. Porque você pode contar uma história simplesmente, era uma vez uma princesa que morava assim, assim, assado. Como também é uma vez, né? Uma princesa. A entonação e a interação com a criança faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Essa é a importância de você se entregar para a história. Sem vergonha, sem... é, sem como fala? É, me fugiu a Tem medo palavra. de parecer ridículo, talvez? Não, não, não. Ali, você sendo você mesma ali, nos bastidores, né? Com o seu filho, é se entregar para a história, dar risada, é fazer vozes. Nós, contadores de histórias, a gente tem toda uma técnica para isso também. A gente aprende, a gente faz alguns exercícios de entonação de voz, né? Vou fazer um aqui com você, tá, Rafa? Tá Rapidinho. bom. Eu vou falar uma frase e quem tiver aí também pode participar, porque a gente está falando muito. Então, vamos colocar um pouco para falar um pouquinho daí. Então, vocês estão silenciosos aí, pessoal. Tá São tudo bem? A live tá silenciosos, acontecendo. Eu vou falar uma frase e você vai repetir ela para mim, tá bom? A Tá. frase, vocês que estão aí também participando da live podem fazer. A frase é: que bonito. Mas você vai falar essa frase agora, uma mãe diante de um desenho lindo de um filho. Como você falaria que bonito? Bonito! Que lindo, filho! Essa mesma frase com uma mãe diante da bagunça feita pelo filho. Que bonito, Otto. Que Tá bonito. vendo? Tá vendo a diferença? Agora, uma palavra. Olha só a diferença da entonação da voz, né? Psiu, pedindo silêncio. Psiu. Agora, chamando um gatinho. Isso. Olha, tá vendo a diferença? Isso chama, né, a atenção da criança. Então, às vezes, você está contando, lendo a história, e quando de repente chegou aquela pessoa, e aí a criança, nossa, o que está acontecendo, né? Chama a atenção da criança. Por exemplo, uma palavra, não. Agora você vai falar não, proibindo uma criança de fazer alguma coisa. Não. Exclamando para uma surpresa. Ah, eu acho que o meu repertório de atriz, vamos ver, exclamando por uma surpresa? Não. Não. É. Perguntando. Não? Não. Alertando para um perigo. Ai, vamos pensar. Eu no perigo já grito. Não! Tem que ser um pouco de atriz, né? Não! Então tem vários jeitos, né? Muita coisa legal. Aí a gente pode fazer uma próxima live falando Muito sobre as bacana. técnicas. Muito bacana. Então, né, num contexto geral,
qual conselho fora, se entregar, né? Deixar os problemas para fora do ambiente que você separou para contar a história para o seu filho, não ter vergonha, escolher a história, né? Adequada para a idade dele, enfim. Qual outro conselho você daria para o contador, né? Para o mediador ou contador, para vamos dizer, o contador e mediador caseiro, vamos dizer assim, né? Não o profissional. Então, ó, só voltando um pouquinho entre a mediação de leitura e a contação de histórias, um não é melhor que o outro, tá bom? Só para deixar bem claro isso, que a mediação de leitura e a contação de história, os dois são importantes, né? Não é que a contação de histórias ela é melhor do que a mediação. Não, não é. Os dois são importantes e um complementa o outro e o bom é alternar mesmo. Vai depender muito do momento, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Do que eu vou usar agora para esse momento. Então, meu primeiro conselho é ter essa sensibilidade, né? Conhecer o seu filho, o tempo dele, não comparar, né? Com outras crianças. Cada criança é única, é se dedicar, é fazer com amor e carinho, é se entregar. Na hora que você for ler com seu filho, desliga celular, de preferência não deixa ele perto, prepara um ambiente, né, para vocês ali naquele momento único. Se você ainda não fez, comece. Se você já fez, mas parou, recomece, né? Se você não fez isso com seus filhos quando eles eram pequenos, façam com os netos, né? Façam com sobrinhos, por que não, né? É sempre bom, tem tanta público para isso. Então, é muito importante a gente recomeçar, se entregar 100%, ser exemplo, né? Ler, você precisa ler também, não precisa ser um profissional para isso, basta você querer ter prazer e passar isso para os filhos, né? E a história encante você. Hoje, às vezes, a Marina, quando ela vai ler um livro, assim, ou ela até vê algum vídeo de histórias, ela me chama, mãe, essa você vai gostar. Vem ver essa, você vai gostar. Porque ela sabe qual é o meu estilo de história, sabe assim? Vem ver. Aí eu falo pra ela, filha, você me conhece, eu amei essa história. E aí ela me chama, ela sabe, mãe, essa você vai gostar, vem ver. Exatamente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, para colocar, alguma coisa para acrescentar, podem colocando aí, vai subindo, a gente vai respondendo. Já vai começar a fechar a nossa live, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar para a Ariane, é agora. Óbvio que depois as portas estão abertas, né, Ari? Não tá, a gente não fecha a porta alguma, mas só para pegar o embalo aí. Agora, para dar uma finalizada, né? Conta um textinho pequenininho pra gente, uma historinha, algo que você acha pertinente para o pessoal aí de casa. Vou contar uma história bem legal. Um aluno chega para o mestre e diz assim para o mestre: Mestre, o senhor já me explicou porque Deus criou o mar. Eu entendi, ficou claro. Mestre, o senhor também já me explicou por que Deus criou a terra, o mar, as montanhas. Tudo isso ficou muito claro para mim. Mas, mestre, eu gostaria de saber e de entender por que Deus criou o horizonte. Porque se eu ando 5 passos em direção ao horizonte, lá está ele, 5 passos à frente. Então, se eu ando 10 passos para ir ao horizonte, lá está o horizonte 10 passos à minha frente. Então, se eu ando 1000 passos em direção ao horizonte, lá está o horizonte, 1000 passos distante de mim. Por que Deus criou o horizonte? E então, o mestre, o sábio mestre, responde para o seu aluno: exatamente por isso, meu filho,
para fazê-lo caminhar. Para fazê-lo caminhar. Boa caminhada para todos. É isso. Fica pra gente pensar, né? Muito bonita essa Exatamente. história. Muito Muito legal. bom, Muito legal mesmo. muito legal. Então, Que todos nós possamos, né, se encantar com histórias e passar isso para os nossos filhos. Isso é muito importante, muito, muito. Só nós vamos estar ganhando com tudo isso. com toda certeza, desenvolvendo sempre, né? Se Exatamente. desenvolvendo, eu digo que ter filhos, a gente acha que chegou num ponto em que a gente já sabe muita coisa, e quando vira a chave de ter filhos, você aprende a ser um novo você, né? É, Sim, você aprende tudo, você pode ter a idade que você tiver, você teve um filho, você vai aprender muito mais, muito mais. com Então, certeza. acho assim sensacional essa história, como é uma troca constante, né? Uma troca constante de experiências ali. Então, é um mundo muito legal e o mundo de trazer eles para dentro das histórias e trazer eles para dentro desse universo da leitura, ajudando a desenvolver, criando esses vínculos afetivos, não tem preço. É bom Não. você estar pensando no textinho que a Ariane deixou pra gente. E foi muito bom Sim. passar esse tempo com você e esse tempo de aprendizado. Muito Eu, obrigada por dispor. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Fiquem atentos aí às novidades, né, do canal de Roda em Roda. Ser Mãe na Bélgica também tem trazido, resgatado esse valor, né? Eu estou muito feliz também com o propósito, né, do Ser Mãe na Bélgica, que é um propósito, assim, de tirar o... Posso tirar o chapéu? Vou tirar o chapéu aqui para você, Rafa, Legal. porque o propósito de resgatar, nós que estamos morando aqui fora do Brasil, né, de manter a língua portuguesa, com os nossos filhos dentro de casa. Que valor isso, né? Parabéns também pelo seu trabalho, que Deus abençoe grandemente mesmo esse seu trabalho com propósito. Muito Viu? obrigada. Muito Obrigada obrigada. por trazer alegria através de histórias pra gente também, viu? Com muito prazer, muito. Muito obrigada. Agradeço. Pessoal, Obrigado a todos que acompanharam, gente. obrigada a todos mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.